Neste vídeo, nós iremos explorar o tema da grande biodiversidade do Brasil e como isso se torna um grande chamariz para as atividades de comércio ilegal de animais silvestres. Nós conheceremos como essa atividade se desenvolve em nosso país e também como ela está relacionada com outras atividades ilegais. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. O Brasil é o quinto maior país do planeta, com uma grande biodiversidade de animais. Estima-se que cerca de 20% de todas as espécies de animais que vivem nessa região, nos diferentes biomas, como a floresta atlântica, pampa, cerrados, pantanal, Amazônia e caatinga. E entre esses animais, pelo menos 732 espécies são de mamíferos selvagens. O Brasil, com 8.547.403,5 km de área, se encontra entre os países de maior riqueza de fauna do mundo, ocupando a primeira posição em número total de espécies, com aproximadamente 3.000 espécies de vertebrados terrestres e 3.000 de peixes de água doce. Em aves, ele ocupa a terceira posição do mundo, com cerca de 1.677 espécies, sendo 1.524 residentes do nosso país e 153 delas aves migratórias, visitantes. Nós ocupamos a quarta posição na quantidade de répteis, com cerca de 468 espécies, e o primeiro no número de anfíbios, com cerca de 518 espécies. O Brasil ele é um dos países mais biodiversos do mundo, com aproximadamente 177 mil espécies de animais conhecidas e cerca de 50 mil espécies de vegetais, apresentando um alto índice de espécies endêmicas. E espécie endêmica é aquela espécie que só ocorre naquela região. Esse grande número de espécies torna o nosso país alvo de um intenso contrabando de espécies silvestres, como nós já falamos lá no nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos, na qual estamos explorando mais sobre essa questão do tráfico de animais. Se você quiser saber mais sobre as características iniciais desse tipo de atividade, confere lá nosso primeiro vídeo, que lá eu também introduzo esse tema. O contrabando dessas espécies silvestres é uma das principais causas da extinção local dessas espécies, juntamente com o desmatamento, atividades agropecuárias e os processos de urbanização. A história do tráfico de animais silvestres ela não é apenas de desrespeito à lei, mas também de devastação e de crueldade. O comércio de animais silvestres capturados na natureza sempre foi uma atividade deletéria para a fauna, independente dessa atividade ser legal ou ilegal. É estimado que para cada produto animal comercializado são mortos pelo menos 3 indivíduos, e para o comércio de animais vivos esse índice é ainda maior. De cada 10 animais traficados, apenas um sobrevive. O índice de mortalidade também é alto devido ao estresse emocional que esses animais sofrem e as precárias condições oferecidas aos animais durante o processo de captura e de comercialização. Todos os animais traficados sofrem maus tratos, com exceção dos animais raros, porque eles são muito valiosos. Cerca de 80% dessas aves traficadas morriam cerca de 90% de todas as taraíras, tangarás, que eram comercializadas na década de 60, nas casas avícolas da cidade de São Paulo, por exemplo. Cerca de 36% dos filhotes de papagaio charão, o Amazona pretrei, que são pegos nos seus ninhos, morrem antes de serem vendidos, segundo a divulgação do Museu de Ciência e Tecnologia em 1994. E 70% dos pintacilgos, os cardueles, quando eles são engaiolados, eles não resistem e morrem. O processo de comercialização, as técnicas de captura, o transporte e o manejo, de uma forma geral, eles são os mesmos desde o seu início até hoje em dia, com os agravantes porque atualmente essa atividade ela é ilegal. Os animais sempre foram tratados de uma maneira desrespeitosa, visto apenas como simples mercadorias e utilizados como fonte de renda. No Brasil, a instituição responsável por tratar do comércio de animais é o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
A definição legal do ato de comércio ilegal de animais, prevista no artigo 29, inciso 1 da Lei 9.605 de 1998, inclui todos os seus aspectos. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, retém, mantém em cativeiro ou armazena, utiliza ou transporta ovos, larvas, espécies silvestres ou nativas, ou em rota migratória, bem como produtos e objetos originários de tais espécies, provenientes de criadouros não autorizados, sem o devido alvará de autoridade competente ou autorização, está cometendo um crime. Apesar da legislação, o comércio da fauna silvestre de criadouros irregulares ou espécimes capturados na natureza ainda é amplamente praticado no país. Apesar de todos esses problemas, legislações e restrições, o comércio ilegal da fauna silvestre, das suas partes, produtos, vem aumentando bastante e possuindo variadas e novas técnicas de contrabando, porque o lucro obtido com esses animais é gigantesco. Os principais motivos pelos quais essa atividade cresce no Brasil e no mundo, segundo dados da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, RENCTAS, são: o tráfico de drogas está cada vez mais arriscado e difícil devido aos recursos empregados para combatê-lo. O tráfico da fauna silvestre ele possui menor risco e quase igual lucro para o traficante, além de menor investimento no seu combate. Os traficantes de animais são frequentemente conhecidos pela polícia pelo seu envolvimento nas atividades de armas, drogas e pedras preciosas. Uma parte das polícias, alfândegas e autoridades judiciais ainda frequentemente consideram que o comércio ilegal de fauna silvestre não é um crime sério. O recurso destinado para combater esse comércio é muito pequeno e quando os violadores são pegos, eles comumente não são severamente punidos. Nos últimos 50 anos, o comércio internacional, incluindo a fauna, cresceu cerca de 14 vezes. E esse crescimento acarretou num aumento do volume de cargas nas alfândegas, o que implica em menor possibilidade de fiscalizar toda a mercadoria que passa pela alfândega. E aí nós entramos nos tipos de tráficos. Segundo o relatório elaborado pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a RENCTAS, no Brasil, o tráfico da fauna silvestre possui características peculiares quanto às espécies traficadas e aos destinos que elas têm ao chegar nos mercados internacionais. Basicamente, são 3 as modalidades do comércio ilegal: animais para colecionadores particulares e zoológicos. Esse talvez seja o mais cruel dos tipos de tráfico de animais selvagens, porque ele prioriza principalmente as espécies mais ameaçadas. Quanto mais raro for o animal, maior é o seu valor de mercado. Animais destinados a fins científicos, aqui no caso a biopirataria. Neste grupo encontram-se as espécies que fornecem substâncias químicas que servem como base para pesquisa e produção de medicamentos. Esse é um grupo que, devido à intensa incursão de pesquisadores ilegais no território brasileiro em busca de novas espécies, vem aumentando a cada dia. É importante ressaltar que nem todo tráfico de animais e seu produto são biopirataria, mas toda biopirataria é tráfico. E essa modalidade movimenta altos valores financeiros. O veneno de aranhas armadeiras, a foneutria, está sendo estudado para dar origem a um eficiente analgésico. Esse analgésico pode ser avaliado em cerca de $4.000 o grama quando se tornar um medicamento. Animais para pet shop é a modalidade que mais incentiva o tráfico de animais silvestres no Brasil. Devido à grande procura, quase todas as espécies da fauna brasileira estão incluídas nessa categoria. Os preços praticados dependem da espécie e da quantidade encomendada. Produtos de fauna. Os produtos da fauna silvestre são muito utilizados para fabricar adornos e artesanatos. As espécies envolvidas variam ao longo do tempo, de acordo com os costumes e os mercados da moda. Normalmente se comercializa couros, peles, penas, garras, presas, além de diversos outros itens. Todos esses produtos entram no mercado de souvenir, para os turistas ou então para os mercados de moda. O comércio ilegal ele envolve muitas e variadas atividades fraudulentas que mudam de ano para ano.
Assim que um tipo de fraude é detectado, esse mercado que vai emergindo muda para outra estratégia. Todavia, há 4 principais categorias: o contrabando, o uso de documentos legais para cobrir coisas ilegais, o uso de documentos falsos e outros tipos de fraude. O comércio ilegal de animais silvestres está associado a problemas culturais, de educação, de pobreza, vulnerabilidade, falta de opções econômicas, pelo desejo de lucro fácil e rápido e pelo status e satisfação pessoal de manter animais silvestres como de estimação em algumas situações. A cadeia social envolvida nessa atividade ela é composta por grupos de características bastante distintas e pode ser dividida basicamente em 3 tipos: os fornecedores, os intermediários e os consumidores. E aí nós entramos um pouco para entender a associação com as outras drogas. O comércio ilegal de animais silvestres está ligado a outros tipos de atividades ilegais, tais como drogas, armas, álcool e pedras preciosas. Na América do Sul, os cartéis de drogas têm grande envolvimento com o comércio ilegal de fauna silvestre. Muitas vezes se utilizam da fauna para transportarem os seus produtos. Frequentemente são encontrados drogas dentro de animais vivos ou em suas mercadorias provenientes dele, em suas peles. Segundo o relatório do Rentas, vários registros ao redor do mundo confirmam essa ligação. Em 1998 foram encontrados sacos de cocaína nos estômagos de jiboias apreendidas no Rio de Janeiro. Junto às 300 tartarugas apreendidas estavam também 1,37 toneladas de maconha. Em 1993 foram descobertos cerca de 36 quilos de cocaína que estavam dentro de centenas de jiboias enviadas aos Estados Unidos, originárias de Bogotá, na Colômbia. Agentes em Miami, nos Estados Unidos, encontraram 33 milhões de dólares em cocaína que estavam dentro de contêineres de peixes tropicais vindos da Colômbia. Isso no ano de 1985. Não é surpresa alguma que essas atividades estejam ligadas, considerando que ambas são atividades marginais, que os produtos envolvidos frequentemente são enviados das mesmas regiões e que os métodos utilizados são similares: falsificação de documentação, suborno de autoridades, evasão de impostos, declarações alfandegárias fraudulentas, entre outros. Vários animais são mortos antes deles serem exportados e preenchidos com drogas. Muitas vezes, as drogas dentro dos animais vivos causam mortes durante o trânsito desses animais, como aconteceu com o carregamento de caturritas originárias da Argentina, que eram enviadas para a Alemanha, em que todos os espécies chegaram mortos, porque elas tinham cocaína nos seus estômagos. Pesquisas e acompanhamentos das atividades dos traficantes realizados pelo Rentas sugerem que no Brasil existe cerca de 350 a 400 quadrilhas organizadas que realizam comércio ilegal de fauna silvestre. E dessas, cerca de 40% possuem ligação com outras atividades ilegais. E aí nós entramos agora também um pouco no comércio eletrônico. O comércio eletrônico ele foi negligenciado e a estrutura do tráfico parece beneficiar dos espaços online sem lei. O tráfico de animais parece cada vez mais interligado à rede online, o que resulta em maiores sucessos de vendas que utilizam esses novos meios e dificultam a fiscalização online. Como resposta à crescente demanda por produtos da vida selvagem e da vida selvagem como um todo, em todo o mundo, o tráfico de animais selvagens, como outros mercados negros, parece ser facilitado pelo uso das mídias sociais e plataformas de mensagens privadas relacionadas. As mensagens privadas fornecem um alcance mundial rápido, garantem privacidade e são flexíveis. Se um grupo for excluído, outro pode ser criado com um nome diferente. Globalmente, a aquisição de animais silvestres como animais de estimação pela internet tem crescido nos últimos anos devido ao surgimento de sites e grupos de redes sociais voltados especificamente ao assunto. Na maioria dos casos, os anúncios de venda das redes sociais têm origens questionáveis. Nos estudos de Araújo e Aulia e seus colaboradores destacam a comercialização de anfíbios e répteis, a herpetofauna, neste mercado.
Os autores também afirmam que esses animais são visados devido à grande variedade de espécies, disponibilidade de indivíduos e menor necessidade de cuidado quando comparados a mamíferos e aves. Embora a diversidade de anfíbios e répteis seja alta, poucas espécies são legalmente regulamentadas para serem comercializadas. E de acordo com os dados publicados em 2016, das 10.272 espécies de répteis, menos de 8% delas são regulamentadas pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens, o CITES, e também pelo European Wildlife Trade Regulation. Na maioria dos casos, o comércio dessas espécies põe em risco a sua conservação, colocando-a em situações de perigo ou de vulnerabilidade. A lista vermelha das espécies ameaçadas da IUCN apresenta mais de 2.000 espécies de répteis como ameaçadas na categoria Uso de Recursos Biológicos. Essa é a terceira maior categoria de ameaças para esse grupo de animais, onde 769 espécies são intencionalmente visadas para sua caça e captura. Mais de 290 espécies de anfíbios da lista vermelha da IUCN são alvos de comércio internacional de animais de estimação e para fins de consumo. O preço dos animais comercializados possui diversas variações de acordo com a demanda e a necessidade do mercado consumidor, o status da espécie, quanto mais raro e ameaçado, mais caro, as restrições legais ao comércio da espécie e também das implicações socioeconômicas da sociedade na qual aquele animal está inserido. Por fim, a gente entra no paradoxo da relação homem-animal. O tratamento efetivo dos animais destinados a se tornarem companheiros não refletem necessariamente o seu valor social. Inerentes à indústria de animais de estimação estão as questões da objetificação desses animais. Por exemplo, quantos pais compram um animal para ensinar a seus filhos os valores corretos e para satisfazer a sua necessidade de acarinhar um animal fofo? Seus filhos podem aprender que os animais são objetos facilmente disponíveis para atender às suas necessidades. Os animais podem ser vistos como brinquedos e descartáveis, como frequentemente documentado nos jornais durante as férias sazonais, e os companheiros também são alvos fáceis de abuso violento. O abuso de animais na indústria de animais de estimação entra em conflito total com o valor emocional de muitas pessoas e a vontade dos proprietários de arcar com os muitas das vezes bastante altos custos financeiros para manter a saúde e o bem-estar das suas famílias. E isso sublinha o paradoxo na relação homem-animal. Quando os animais são comercializados ilegalmente, não passam por nenhum controle sanitário, podendo transmitir doenças graves, inclusive desconhecidas para as criações domésticas e para o homem, acarretando sérias consequências sanitárias para o país que importa esses animais. Já são conhecidos mais de 180 tipos de doenças que podem ser transmitidas dos outros animais para nós seres humanos. E comprar um animal comercializado ilegalmente traz uma série de riscos. A situação de estresse que esses animais passam durante a comercialização pode levar à queda de resistência imunológica e o desenvolvimento de doenças transmitidas por esses animais, tornando-os portadores de agentes infecciosos dentro da residência das pessoas. O comércio ilegal converge em uma pressão de exploração quase impossível das espécies suportarem, porque ela é realizada sem critério algum. A captura de pássaros canoros é quase sempre realizada no período reprodutivo desses animais, quando os animais defendem os seus territórios e demonstram na mentalidade do caçador a potencialidade de ser explorado desses animais, o seu canto. A retirada da natureza dessas espécies mais privilegiadas é altamente nociva, porque já que impede a transmissão de bons genes dentro daquela espécie, propiciando uma redução na qualidade genética das espécies daquela localidade. Se o nível de exploração exceder a capacidade natural de reposição das populações selvagens, essas tendem a desaparecer ao longo dos tempos. E quando se elimina uma espécie, morre com ela toda a sua história genética que jamais poderá ser recriada. E se você gostou desse tema, não deixe de se inscrever aqui,
porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar justamente sobre o crescimento das zoonoses no mundo, justamente tem relação aqui com o tráfico de animais. Então vejo vocês no nosso próximo vídeo e vou deixar indicado o nosso vídeo anterior, na qual nós também falamos um pouco mais sobre o tráfico de animais no mundo. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!